Olá, irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco. Continuaremos a estudar o Diretório Litúrgico Sacramental da Arquidiocese de Sorocaba e hoje vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Também vamos encontrar orientações sobre o sacramento da Eucaristia no Catecismo da Igreja Católica, no Código do Direito Canônico e em documentos produzidos pelo Concílio Vaticano II. A Eucaristia, ela é um sacrifício eucarístico. É o sacrifício eucarístico do corpo e do sangue de Jesus. Jesus, nosso Salvador, instituiu a Eucaristia em sua última ceia com seus discípulos, na noite em que foi entregue às autoridades romanas. Nesta ceia, ele partiu o pão, como sabemos, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que será dado por vós. Também pegou o vinho, distribuiu, abençoou e distribuiu aos seus discípulos e disse: Tomai e bebei todos vós, este é o meu sangue que será derramado por vós. Então, Jesus se deu a nós através do seu corpo e do seu sangue. E como gesto dessa doação, ele fez a partilha na ceia do pão e do vinho. Mas além disso, ele também deixou um novo mandamento e ele disse aos seus discípulos: Repitam os meus gestos, Fazei isto em memória de mim. Repitam os meus gestos e minhas palavras, fazendo memória de mim, da minha vida, da minha morte, da minha ressurreição e da minha intercessão junto ao Pai. Além dos discípulos, este mandamento de Jesus se dirige a todos os sucessores dos discípulos, inclusive nós, nos dias atuais. O Código de Direito Canônico, ele diz que a Santíssima Eucaristia contém o próprio Cristo Senhor. Através dela se oferece e se recebe o próprio Cristo Senhor. É o memorial da morte e ressurreição do Senhor. É o ápice, a fonte de todo culto e da vida cristã. Os outros sacramentos e todas as obras do apostolado da Igreja se relacionam intimamente com a Santíssima Eucaristia e a ela se ordenam. Então, queridos irmãos, a riqueza desse sacramento é tão imensa que ela é expressa por diversos nomes que nós conhecemos. Então, além de Eucaristia, nós temos Ceia do Senhor, Fração do Pão, Comunhão, Santa Missa. Então, vamos entender um pouquinho de cada uma destes nomes que a gente conhece, que são dadas à Eucaristia. A Eucaristia significa ação de graças, tem origem grega. Então, faz lembrança também, essa palavra era usada como lembrança das bênçãos judaicas que eram proclamadas durante as refeições, em louvor às obras de Deus, dando graças às obras de Deus. Então, Eucaristia quer dizer ação de graças a Deus. Ceia do Senhor é porque se lembra da ceia que o Senhor Jesus fez com seus discípulos na véspera da sua paixão. Fração do pão é porque esse rito era feito por Jesus sempre antes de distribuir o pão. Ele abençoava, fracionava com as suas mãos e distribuía o pão. E esse gesto ele também fez depois de ressuscitado, e foi por este gesto que os discípulos o reconheceram após ressuscitado. Também os primeiros cristãos utilizavam essa expressão fração do pão para se referir às reuniões que eles faziam, as reuniões eucarísticas. A palavra comunhão é porque quer dizer comum união, é a junção de duas palavras, e pelo sacramento da Eucaristia nós nos unimos a Cristo. Nos tornamos participantes do seu corpo e do seu sangue, formando um só corpo. Santa Missa, a palavra missa provém do latim e
significa enviada. E ela era usada muito no século V, VI, no final da celebração, que na época era feita tudo em latim, em que se dizia, o celebrante dizia, ite missa est, que significa ide, o envio está feito. E realmente podemos nos referir ao sacramento da Eucaristia como Santa Missa, porque toda a liturgia, toda a parte litúrgica da missa, a gente realiza o mistério da salvação, termina com o envio dos fiéis, para que cumpra a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Bom, quando a igreja celebra a Eucaristia, ela relembra a Páscoa de Jesus, e essa Páscoa se torna presente entre nós, e o sacrifício de Jesus torna-se sempre atual. Nossa fé católica foi resumida pelo Concílio de Trento da seguinte forma: a fé católica é a convicção de que pela consagração do pão e do vinho opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância de vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica deu o nome de transubstanciação. Como nós devemos expressar a nossa fé diante da presença real de Cristo nas espécies do pão e vinho durante a liturgia da missa? Dobrando nossos joelhos e inclinando-nos profundamente em sinal de adoração ao Senhor. Também a Eucaristia já consagrada, a hóstia já consagrada, deve ser guardada em local próprio, construído para adorar o Senhor de forma silenciosa. Este lugar damos o nome de tabernáculo ou sacrário, e ele deve ser adornado com flores e luzes. Queridos irmãos, vamos então celebrar com dignidade e fervor nossa liturgia, a nossa Santa Missa, e renovar em nós a fé na presença real de Cristo, nosso Salvador.